O incrível segredo de Benjamim, o filho amado de Jacó e a transformação divina da tribo sagrada. No terceiro ano de Joaquim, ocorre um relato que ecoa até os dias de hoje, onde o grande Eterno se revela através das vidas de seus escolhidos. Benjamim, filho amado de Jacó e Raquel, nasceu em meio à dor. A tragédia que envolveu sua chegada ao mundo selou sua identidade como filho da dor. Gênesis 35:19. Entretanto, na vibrante terra de Canaã, sob o calor do sol que ilumina os campos de trigo, a vida de Benjamim se tornaria um testemunho de redenção. Desde pequeno, ele percorria os campos, respirando a esperança que sua mãe, Raquel, deixou como um legado vivo. Os dias de paz foram abruptamente rastreados por uma terrível fome que assolou a terra. Gênesis 41:54. A necessidade forçou Jacó a tomar uma decisão angustiante, enviar seus filhos ao Egito em busca de alimento. Assim, Benjamim, o último elo com a amada Raquel, foi abrigado sob a proteção do amor paternal, mas a necessidade maior não poderia ser ignorada. As amarras do medo se desvencilharam e, contra sua própria vontade, Jacó cedeu. O caçula foi enviado para o desconhecido. Gênesis 42:3. Chegando ao Egito, o ambiente era tenso. Eles se encontraram com um governador que, sem saber, era seu próprio irmão, José. Este apresentou um desafio, pediu que Benjamim permanecesse como escravo enquanto seus outros irmãos retornariam à casa. Gênesis 44:17. O nobre coração de Benjamim bateu forte naquele momento, não apenas pela sua situação, mas também pela intensa conexão com seus irmãos e a esperança que ele simbolizava. Seria a história da sua família marcada pela dor e traição mais uma vez? Judá, percebendo o peso da escolha que estava sendo feita, levantou-se em defesa de Benjamim, oferecendo seu próprio lugar como escravo. Gênesis 44:33. Este ato de amor redentor trouxe à tona não somente seu arrependimento, mas também começou a restaurar laços familiares que haviam sido quebrados. Aquela decisão transformadora refletiu a capacidade humana de se sacrificar pelo bem do outro. Era um momento de profunda mudança, onde as feridas da história começavam a cicatrizar na luz da aliança divina. José, incapaz de se conter diante da cena, revelou sua identidade, despertando um turbilhão de emoções entre eles. Gênesis 45:1-15. As lágrimas fluíram, um emaranhado de alegria e dor, enquanto eles se redescobriam como irmãos. Mas a pergunta ficou no ar: como a promessa divina se completaria na vida de Benjamim e na tribo que dele surgiria? O inquieto destino de Israel agora dependia do entendimento do legado que essa família carregaria à luz do reinado. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Benjamim, o filho amado, se tornaria um pilar de esperança, e sua história aguardava ser desvendada. Como o plano de Deus se desenrolaria através de seu legado. A trama divina segue, e com cada decisão tomada, a futura nação de Israel se gestava na proteção do Altíssimo. O que o Eterno reservaria para Benjamim e sua tribo sagrada? A expectativa cresce, pois o incrível segredo de Benjamim apenas começa a se revelar. Enquanto as lágrimas da reconciliação lavavam o passado e as orações de alegria subiam ao céu, a vida de Benjamim se encontrava em um momento de confluência. O horizonte do Egito se estendia diante dele, repleto de incertezas. José, agora revelado como irmão, tinha um plano em mente que transformaria não apenas o destino de sua família, mas toda uma nação. Com raiva e espanto, os irmãos observavam José erguer-se em autoridade e em seguida ele proclamou: "Não temais, pois, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Mas não vos preocupeis, pois Deus me enviou diante de vós para salvar vidas." A profundidade de suas palavras atingiu o coração de Benjamim, ecoando as promessas de Deus que há muito estavam ocultas.
Vou vos enviar ao meu pai, continuou José, e direis a ele: veja, o filho que pensavas estar perdido está vivo e reina no Egito. Essas palavras acenderam uma chama de esperança, não somente em Benjamim, mas em toda a casa de Jacó, pois a visão de uma nova vida começava a tomar forma. O milagre da providência divina se manifestava, preparando o terreno para o que estava por vir. José, determinado em sua missão, enviou Benjamim e seus irmãos de volta a Canaã, com carros carregados de alimento, roupas e presentes. Levem a mensagem de paz e esperança, ordenou. À medida que os irmãos viam as riquezas a seus pés, relutância e temor gradualmente se transformavam em júbilo. A partida trouxe um novo propósito, mas também despertou a lembrança da dor que outrora os separara. Assim que chegaram à casa de seu pai, o caminho que percorriam parecia repleto de promessas. Benjamim, o filho querido de Raquel e Jacó, agora estava numa posição que ninguém poderia ter previsto. Pai, exclamou Judá, fixando o olhar em Jacó. O que temos a dizer é grandioso. José, nosso irmão, reina no Egito e nos enviou alimentos para sobreviver. As palavras de Judá, como flechas de esperança, atingiram o coração do patriarca. Porém, Jacó hesitou. O pressentimento em seu coração fazia-se presente. Como posso crer que José ainda vive? Eu o perdi uma vez e isso me destruiu. A fiel ligação do pai com Raquel ressoava ainda mais forte agora. Benjamim, temendo pela reação de seu pai, com um olhar destemido, aproximou-se e disse: Papai, a verdade é que José não é apenas vivo, ele deseja ver-nos mais uma vez. As palavras de Benjamim, repletas de determinação e fé, apresentavam-se como um farol para o coração de Jacó. Finalmente, sob a condução do Espírito Santo, Jacó cedeu à esperança renovada e decidiu ir ao Egito. A partir daquele momento, o destino da família de Jacó começava a ser reescrito, pois eles se dirigiam não apenas à terra, mas ao cumprimento da promessa que Deus fizera a seus antepassados. Cada passo deles seria um clamor a Deus, um retorno ao lar que ultrapassaria os limites de sua compreensão. O cenário mudava sob a mão de Deus, o mesmo que transformara a dor em alegria. Benjamim, com seu coração pulsante, compreendia que seu papel era vital na execução desse plano divino. Como o Senhor nos conduzirá agora? Martelava em sua mente, enquanto a jornada em direção ao desconhecido se desenrolava diante deles. E assim, avante eles prosseguiram, sendo preparados para uma revelação magnífica. Mas o que ainda não sabiam era que, além da reunião familiar, o Senhor tinha algo muito maior reservado. Os planos do Eterno se intersectariam com a história da nação, e um novo pacto começaria a emergir, prometendo redimir e restaurar Israel através da tribo de Benjamim, um legado que mudaria o mundo. O que os aguardava não era apenas um reencontro, mas o primeiro passo para a grande libertação que se desdobraria através dos séculos. A expectativa crescia, pois a grandeza do plano de Deus começava a se desvelar em sua soberania. Jacó, com o coração repleto de temor e esperança, embarcou em sua jornada ao Egito. A caravana, repleta de especiarias e bênçãos, deixou o lar que por tanto tempo fora o seu refúgio. No fundo de sua alma, ele lutava contra a dor da perda e a alegria da volta, um verdadeiro embate entre o passado e o futuro. Se José está vivo, que grande obra Deus tem para nós, murmurava ele, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu noturno, como testemunhas do retorno de sua família a um destino maior. Quando finalmente chegaram ao Egito, a vasta e majestosa terra se ergueu diante deles, repleta de vida e oportunidades. Benjamim, agora mais consciente das promessas divinas, olhava ao redor, sentindo que cada passo pactuava uma nova aliança. Ao se aproximarem do palácio de José, um estrondoso sentimento de antecipação e temor tomou conta deles. Estaremos prontos para o que nos espera? Pensava Benjamim, sua alma inquieta, mas ciente de que as mãos de Deus estavam guiando o destino de todos. À medida que entravam no recinto, José aguardava, majestoso e resplandecente, envolto em vestes de dignidade, como um representante do próprio Deus na terra. Quando ele viu seus irmãos, um misto de alegria e emoção transbordou em seu coração.
Aproximem-se, meus irmãos, é tempo de reconciliação, ele exclamou, seus olhos transbordando de lágrimas. A cena era digna de um quadro divino. Lágrimas de perdão se misturavam com sorrisos de alegria e a atmosfera estava carregada de um sentimento de redenção. José, é você mesmo, sussurrou Rubem, quase não acreditando na cena diante dele. Os irmãos estavam atordoados, temerosos do que poderia acontecer. Com um gesto gracioso, José os tranquilizou. Não tenhas temor, pois o que fizemos foi parte do plano de Deus. Olhai o que ele fez por nós. Os corações foram lavados em lágrimas, e ali, sobre a providência divina, cada um enfrentou suas sombras do passado. José explicou como a mão do Senhor o havia guiado, como ele fora enviado ao Egito para preservar a vida do povo. Não fostes vós que me enviastes aqui, mas foi Deus, disse ele, referindo-se à palavra que se cumpria nas vidas deles, de acordo com o que o Senhor havia predito a Abraão em Gênesis 15:13. E disse ao patriarca: saberás que a tua posteridade será estrangeira em terra que não é sua. Benjamim, ouvindo as palavras de José, convergiu em um único pensamento. Deus nos trouxe aqui para cumprir caráter e fidelidade à sua aliança. A verdade ressoava em sua mente como um trovão, e ele entendia que não eram apenas vidas individuais em jogo, mas a própria história de um povo. Como se o céu se abrisse, José fez um convite. Vinde, habitem nesta terra próspera, onde haverá alimento em abundância. Reedificarei nossa família e nos unirei sob a bandeira do Senhor, pois a nossa história está intrinsecamente ligada à história de Israel. O convite percorreu os corações de todos, mas havia algo mais por trás da alegria, um plano maior que refletia os propósitos eternos do Criador. O que os irmãos não sabiam era que, ao aceitar a oferta de José, ele se tornaria uma prova viva de que Deus pode transformar tragédias em testemunhos de sua glória. Enquanto a alegria subia, um véu de mistério pairava no ar, pois uma revelação se aproximava. O Senhor estava prestes a desenrolar um novo capítulo não apenas para a família de Jacó, mas para todas as nações da terra. O futuro do povo de Israel, incluindo a tribo de Benjamim, estava prestes a se entrelaçar em uma grande história de redenção. Na quietude do palácio, o Espírito de Deus sussurrava: preparem-se, pois o que está prestes a acontecer é apenas o início de um plano que se estenderá eternamente, um legado pela graça que mudará o mundo. Com o sol erguendo-se acima das pirâmides majestosas, a luz dourada refletia nos rostos dos irmãos, enquanto um novo dia começava em suas vidas. José, agora o governador do Egito, olhava para seus irmãos, contemplando não apenas a alegria da reunião, mas os desígnios profundos que Deus tinha para aquela família. Ele sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas o poder da providência divina estava prestes a se manifestar de formas que eles ainda não podiam compreender. Vinde, estai preparados, disse José, com um semblante sério. Baldio seria o nosso desejo por reconciliação, se não acompanhássemos este ato de redenção por um entendimento mais profundo das obras do Senhor. Precisamos lembrar que somos instrumentos em suas mãos e que a dor refrata a beleza de sua promessa. Enquanto caminhavam para a residência de José, a atmosfera estava impregnada de um misto de ansiedade e expectativa. A comida estava à mesa, mas as palavras de José pairavam no ar, como um aroma de especiarias que anunciava algo maior. Os irmãos, ansiosos para partilhar alegrias e histórias, ainda carregavam a culpa do passado como um denso manto, e agora a revelação de José levantava um novo dilema: como caminhar com o peso da redenção e simultaneamente confrontar os erros enraizados. José percebeu a luta interna deles e, com um olhar compassivo, disse: assim como Deus me enviou antes para preservar as vidas, cada um de nós tem um chamado. Sabemos que o Todo-Poderoso opera através de nossas fraquezas. Contudo, escutai: as dificuldades que enfrentei e a angústia que suportamos não foram em vão. Vós estáis aqui para um propósito, o que irá moldar a história de nossa nação. Ouvindo suas palavras, Benjamim refletiu sobre seu próprio papel. Com a doce lembrança de estar em casa com sua mãe, Raquel, a tristeza desgastava seu espírito.
Mas agora, diante de José, ele sentia uma chama acesa em seu coração. O Deus de seus antepassados não era um Deus distante, mas um Deus que operava em sua vida com um propósito. E esta jornada ao Egito parecia fazer parte de um plano redentor. Por que é que eu sou o escolhido entre os filhos? Benjamim indagou, os olhos penetrando-nos de José. Por que me chamais para perto, quando a culpa do passado pesa nos ombros de todos nós? José respondeu com uma ternura que só um irmão poderia entender. Deus levanta um dentre nós para trazer luz em meio à escuridão. A vossa inocência será um sinal para que os nossos filhos conheçam a história da nossa queda, mas também da nossa restituição. Não sois só um filho amado, mas um instrumento para anunciar aos outros o que Deus está prestes a fazer. Ouvindo isso, os irmãos sentiram uma transformação acontecendo em seus corações. A ligação entre eles, antes marcada pela traição, agora se tornava um testemunho de libertação. Empoderados pela sabedoria de José, seus olhares começaram a se encher de esperança. Enquanto a refeição acontecia, um silêncio reverente acompanhou cada garfada. Corações que estavam distantes começaram a vibrar em um só tom. O Egito, então, não era mais apenas um lugar de refúgio, mas um cenário de reflexão sobre o legado divino que estava prestes a ser revelado. E assim, na intimidade da nova estrutura familiar, algo sublime foi preparado. Uma tempestade de provações seria necessária para fortalecer o caráter de cada um. Nos recessos do palácio de José, uma promessa se fazia ouvir. A jornada não terminou, meus irmãos. A história de Israel não é apenas nossa. São as nações que observarão a nossa redenção e descobrir que o verdadeiro Deus ainda redime e restaura. Quando eles se levantaram para se despedir, um mensageiro chegou, trazendo notícia que abalaria suas certezas. Uma nova crise se aproximava. A fome se espalhava, como um juízo que ameaçava não apenas o Egito, mas também a terra de Canaã. José sorriu levemente, sabendo que o plano do Senhor estava em ação. Preparem-se, pois em breve eu vos enviarei de volta ao lar dentre as provações que vós já conhecestes. O que está prestes a acontecer é parte do plano soberano de Deus, e muito mais se revelará nas próximas gerações. Assim, sobre a mesa, entre pratos da prosperidade egípcia, o destino da tribo de Israel unia-se em uma promessa grandiosa, deixando a pergunta reverberar nos corações e mentes. Qual é o verdadeiro propósito que Deus está prestes a revelar através da crise que se aproxima? Enquanto os irmãos deixavam a casa de José, cada passo que davam parecia ecoar nas profundezas de suas almas. A conversa animada que antes preenchia o ar foi substituída por um silêncio reflexivo, onde lembranças de erros e de arrependimento se entrelaçavam com a promessa de redenção. A fome esmagadora que se aproximava era um aviso divino, um lembrete de que o caminho de volta à terra prometida seria repleto de desafios. José observou seus irmãos se afastando, seu coração aquecido pelo amor, misturado à angústia pela jornada que se desenrolava à frente deles. Ele se voltou para seus conselheiros, aqueles a quem liderava com sabedoria, e começou a planejar como o Egito poderia sustentar não apenas a si mesmo, mas também a casa de Israel em tempos de tribulação. Reúnam os grãos e que sejam armazenados em celeiros, ordenou José com firmeza. Este não é um tempo de tristeza, mas de preparação. O Senhor nos deu a visão de uma crise e, como seu instrumento, devemos agir com pressa. A providência divina será um bálsamo nos dias sombrios que vêm por aí. As obras se iniciaram com um fervor intenso, enquanto José e seus servos organizavam os suprimentos. A cidade testemunhou a abundância do Egito, se transformando em esperança, e, ao mesmo tempo, os irmãos de José se preparavam para a viagem de retorno a Canaã, sem saber que o verdadeiro teste dos seus corações ainda estava por vir. Quando finalmente chegaram ao lar, a casa de Jacó estava em luto. O acampamento, uma vez vibrante com risos, agora carregava o peso da incerteza. "Onde estão meus filhos?" questionou Jacó, seus olhos embaçados de preocupação. "Por que não retornaram com notícias? O que se passou no Egito?" "Pai,
Temos um segredo, disseram os irmãos hesitantes, ainda relutantes em mencionar o retorno inesperado de José, que agora era o governador. Ouvindo isso, Jacó sentiu uma chama de esperança misturada a um temor profundo. Insistiu que os filhos falassem, questionando: quem vos deu tal mensagem e o que significa isso para a nossa família? Compreendendo que a verdade não poderia ser ocultada, os irmãos revelaram a identidade de José. Quando pronunciaram seu nome, o impacto foi devastador e um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. É isso que vos traz de volta? O filho que se acreditava perdido agora reina em Egito. As emoções de Jacó foram como uma tempestade entre o desejo de correr para José e o medo da nossa nova realidade. Como posso eu crer nisso? Porventura o Senhor fez com que eu fosse enganado? Mas, na profundidade de sua dor, o Espírito de Deus começou a soprar ali, trazendo lembranças do passado. O Deus que fez uma aliança com Abraão, Isaque e ele mesmo não o abandonaria. Mesmo em meio à dor mais profunda, ainda havia redenção a ser encontrada. José vive! Exclamou um de seus filhos, a esperança começando a brilhar como uma luz em meio à escuridão. Ele é poderoso no Egito e ele nos chamou para vir até ele. Pai, é o tempo de voltar para a terra do nosso irmão. Benjamim, em especial, sentou-se junto a Jacó, segurando suas mãos e olhando em seus olhos. Ele sentiu que seu coração pulsava com um propósito além de sua compreensão. Pai, devemos ir. Deus não nos abandonou. Ele tem um plano e devemos fazer parte dele. O que o Senhor planejou para nós deve ser cumprido. Com lágrimas de amor e saudade, Jacó finalmente viu a luz na escuridão. Vão e levem as melhores dádivas da terra conosco. Levem o melhor que temos a nosso irmão e que Deus os acompanhe na jornada. Assim, o coração de Jacó, que antes estava cheio de dor, começou a ser preenchido com esperança. O que parecia uma perda, agora se tornava um laço refeito. E na iminente jornada de retorno ao Egito, a certeza começou a crescer. Deus iria operar algo grandioso através de nossa família quebrada. E, enquanto os irmãos se preparavam para o retorno, uma nova verdade ecoou em seu íntimo. As correntes do passado seriam quebradas e a aliança do Senhor se manifestaria com poder. Mas o que mais o Senhor estava prestes a revelar no Egito? O ciclo de redenção estava apenas começando. Com a perspectiva das promessas sagradas de Deus pairando sobre eles, uma nova pergunta começou a ressoar nas mentes e corações de todos. Como o Senhor irá transformar nossa dor em um testemunho de sua graça? Enquanto os irmãos se preparavam para a longa viagem, a luz do amanhecer começava a despontar no horizonte, refletindo a esperança renascente no coração de cada um deles. Jacó, um homem idoso e cheio de experiências, observou seus filhos se movimentando com um misto de ansiedade e determinação. Lembrem-se, ele enfatizou, levem consigo os melhores presentes da nossa terra, um bálsamo para o coração de José. Ele é nosso irmão e não sabemos como o Senhor tem trabalhado em sua vida. Assim, eles partiram, carregando grãos, mirra, incenso e os melhores produtos de Canaã. A cada passo que davam, a reflexão dos acontecimentos passados pesava ainda mais sobre eles. Repleta de tensão, a jornada era um lembrete constante do que tinham feito a José e das consequências disso ao longo dos anos. Com cada quilômetro que se distanciavam de sua terra natal, a sombra de suas transgressões parecia mais pronunciada, mas a luz da esperança os puxava em direção ao Egito. Ao chegarem às fronteiras do Egito, o espírito de Benjamim, o mais jovem e querido por Jacó, parecia inquieto. Ele olhou para os irmãos, lembrando-se das histórias que ouvira sobre os dias sombrios de sua família e o tratamento cruel de José. E se ele se lembrar do que fizemos? E se não nos aceitar? Questionou, sua voz tremendo. Um de seus irmãos, Judá, o acalmou com palavras ponderadas. O Deus de nossos pais não abandona seus filhos. Ele trabalhou em nossos corações e nos trouxe até aqui. José cuida dos necessitados deste tempo de fome. Devemos ter fé de que ele também cuidará de nós. Desta forma, armados com esperança e temores, eles foram recebidos na grandeza do Egito, onde José os aguardava, agora um homem em posição de poder.
O coração de Benjamim pulsava com um misto de excitação e medo, enquanto o encontro se aproximava. Quando finalmente se depararam com José, um silêncio reverente tomou conta do ambiente. Ele olhou para aqueles rostos que lembravam sua infância, e os sentimentos contraditórios de amor e dor passaram por seu olhar. "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes como escravo", disse ele, a voz poderosa, mas com uma tristeza palpável. O impacto dessas palavras soou como um trovão, fazendo os irmãos recuarem em choque e horror. Isso era o que eles temiam, a retribuição do irmão há muito esquecido. Porém, ali mesmo, no momento de maior tribulação, José interveio, não com um coração ansioso de vingança, mas com uma visão divina que transcende o humano. "Não temais, Deus me enviou adiante de vós para preservar vidas. A fome é grande, mas por meio de mim uma provisão será feita. A história de nossa família não termina aqui." A incredulidade abraçou o grupo, e lágrimas de medo começaram a brotar nos olhos dos homens. Mas José continuou: "Eu vejo a transformação que Deus operou em vossos corações. Ele me enviou para ser um salvador para muitos, e isso inclui a vossa casa. Ele quis assim para a salvação da nossa linhagem." Enquanto os irmãos, ouvindo as palavras de José, começaram a entender que o plano soberano de Deus era ainda maior do que compreendiam. Um murmúrio de esperança passava entre eles. Benjamim, que até então estava envolto na angústia, finalmente sentiu a certeza da vontade divina. Através da dor e da separação, Deus estava reunindo a família, colocando as peças e revelando os propósitos que transcendem o entendimento humano. Mas naquela reunião de expectativa e reverência, um novo questionamento transpareceu nos corações dos irmãos. Como se tornariam instrumentos de Deus diante de tamanha revelação? O que envolveria este novo capítulo de suas vidas e que ainda estava por se revelar na terra do Egito? A promessa de restauração se tornaria um testemunho de fé. Mas qual seria o próximo passo que o Senhor designara para cada um deles na teia divina que ele estava tecendo? Assim, enquanto as sombras da noite se aproximavam, a certeza de que algo grandioso estava pairando no ar, intensificando a expectativa e a reverência na presença de José e da nova oportunidade que Deus lhes oferecia. Enquanto a poeira da estrada assentava e as estrelas começavam a brilhar no céu egípcio, os irmãos de José se reuniram ao seu redor, um misto de temor e expectativa palpável no ar. José, ciente de que a jornada de reconciliação estava apenas começando, sentiu a pressão da carga emocional que pesava sobre seus irmãos. Ele olhou para cada um deles, buscando os rostos da inocência perdida e da culpa que os havia assombrado por tantos anos. "Vinde mais perto", José convidou com suave autoridade, "sede conhecidos de mim." Enquanto os irmãos se aproximavam, ele percebeu a necessidade de guiá-los não apenas à refeição, mas a um ensinamento maior que poderia mudar não apenas suas vidas, mas a de suas futuras gerações. "Não tem mais temor entre nós", José continuou. "Deus usou o que parecia ser uma tragédia para trazer grande salvação. Agora, vim para levar-me até minha família, e quero que cada um de vocês sinta que a mão do Senhor está neste encontro." Durante a refeição, um banquete foi servido, e no momento em que os pratos foram apresentados, José observou a cada um deles. O coração de Benjamim, ainda tenso, estava repleto de perguntas. Ele se sentia à parte não apenas da dor que sua família enfrentara, mas da cura que agora começava a brotar. E naquele banquete, a mesa estava cheia de simbolismos que ressoavam em seu espírito. "Vede esta comida, irmãos", José disse enquanto ergueu um copo de vinho. "É uma manifestação da graça divina. Como o Pai nos deu uma nova oportunidade, assim também devemos nós aprender a oferecer perdão e acolhimento como um testemunho do seu amor." Judá, que havia estado ao lado de Benjamim, olhou para ele e para José, começando a entender que este não era apenas um simples encontro de irmãos, mas um momento divino de redenção e restauração. Os olhos de Benjamim encontraram-se com os de José, e ali, naquela fração de segundo, palavras não ditas foram comunicadas. Aceitação, dor, amor, esperança. Após a refeição, José levou-os para um lugar privado, longe dos olhares curiosos dos egípcios. "Agora que estamos juntos, é imperativo que eu compartilhe o plano de Deus. Eu vejo além de nós, além deste momento.
O mesmo Deus que me levou ao Egito me permitiu ver o futuro de nossa linhagem. Uma nação surgirá de nós e através dela a luz da salvação se irradia a muitos. Os irmãos ouviram com atenção, suas almas despertando para a grandeza da fala de José. Vocês devem retornar a Canaã e trazer nosso pai. A bênção que nos uniu não deve ser dividida. Nós seremos uma grande nação, um povo que entenderá e exaltará a Deus de nosso Pai, e todos conhecerão a sua grandeza. A angústia e o remorso que antes invadiam o coração dos irmãos começaram a ceder lugar à esperança. Entretanto, um pensamento surgiu na mente de Benjamim. E se o plano de Deus ainda não estivesse completo? Um mistério envolvia seu destino e suas promessas. E se, ao voltarmos, encontrarmos resistência e dúvidas novamente? Benjamim questionou ansioso. O que podemos dizer ao nosso pai para convencê-lo a voltar? Dizer que o filho que vocês venderam está em posição de poder. José respondeu com um brilho em seus olhos. E que o coração dele anseia pela unidade da família. Deverão testemunhar como Deus nos fez prosperar. O temor se dissipará ao ouvirem a verdade. Mas no fundo de seu ser, uma inquietude crescia, e a certeza de que outro mistério ainda aguardava sua revelação pairava no ar. O plano soberano de Deus, que guiava seus passos, estava em movimento, e ele não conseguia deixar de sentir que essa jornada tinha camadas além da compreensão humana. José percebeu que, por mais simples que fosse o pedido, os irmãos ainda enfrentariam desafios que testariam sua fé e determinação. Assim, com as estrelas observando e o destino de sua família em suas mãos, José e seus irmãos se prepararam para um novo capítulo, marcado não apenas por uma reunião, mas por uma transformação profunda e divina que ecoaria por gerações. O futuro ressoado como um cântico de esperança, enquanto a luz da revelação se aproximava, revelando que a história de seu povo estava apenas começando. Enquanto a primeira luz da manhã começava a surgir sobre o Egito, os irmãos de José estavam reunidos em um pequeno espaço, seus corações palpitando em uníssono com a antecipação da jornada que os aguardava. O peso do passado ainda pesava sobre eles, mas a nova esperança que José havia trazido começava a iluminar os caminhos que iriam percorrer. Preparem-se, irmãos, disse José, enquanto olhava pela janela para o horizonte. Devemos nos apressar antes que o sol venha a nos encontrar. A viagem de volta a Canaã será longa, mas com fé em nosso Deus chegaremos a salvo. Enquanto os irmãos começavam a se organizar, Benjamim ficou para trás, contemplando as palavras de José. O eco do que fora dito ainda ressoava em sua mente. Ele sabia que a palavra de Deus se manifestava em momentos de grande mudança, mas ele sentia que uma revelação ainda estava por vir. A viagem começou, e com ela vieram os murmúrios de preocupação e ansiedade. Cada passo que davam em direção à casa de seu pai intensificava a inquietude em Benjamim. Com cada dia de viagem, ele se perguntava como seu pai reagiria ao saber que José, o irmão que todos haviam considerado perdido, estava vivo e em posição de poder. José, ciente do tumulto emocional de seus irmãos, decidiu quebrar o silêncio à beira do campo uma manhã. Quando contarem a nosso pai, não só digam que estou em posição elevada, mas que o Senhor foi fiel a nós. Ele fez isso para preservar nossa família durante tempos de escassez, como a que estamos vivendo. Saibam que a trajetória do nosso povo está entrelaçada com a sua fidelidade. Os irmãos, ouvindo atentamente, começaram a perceber que a mensagem de José não era apenas sobre ele ou sobre o alimento que estavam trazendo, mas também acerca do propósito divino que Deus tinha para eles como descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Em uma noite, enquanto acampavam ao redor de uma fogueira, Judá se voltou para Benjamim. Irmão, o que você pensa sobre essa jornada? Não posso deixar de sentir que ainda há mais em jogo do que aquilo que vemos. Benjamim, com a chama refletindo em seus olhos, respondeu: sinto que tudo isso é uma preparação. Estamos prestes a ver não apenas a restauração familiar, mas um cumprimento das promessas que Deus fez a nosso avô Jacó. Mas por que ele nos escolheu para essa missão, eu ainda não sei. A tensão no ar crescia, como sombras ameaçadoras que se alongavam ao cair da noite. Benjamim não sabia que um novo desafio o aguardava. Quando o grupo finalmente avistou Canaã à distância, um grande medo tomou conta dele. O que acontecerá quando se confrontarem com seu pai?
O passado pesado de traição e dor ainda pairava sobre eles como uma nuvem escura. Chegando às portas de sua casa, uma sensação de reverência tomou conta do grupo. O velho Jacó, quem eles haviam deixado em tão profunda tristeza, ainda guardava a esperança de rever seus filhos. Com corações acelerados, eles deixaram suas montarias e cruzaram um umbral da casa que havia sido marcada pela dor durante anos. Ao entrarem, a figura de Jacó, ainda resplandecente apesar da idade, se ergueu lentamente. Um silêncio pesado caiu sobre todos. As palavras que foram guardadas por tanto tempo estavam prestes a ser reveladas. A revelação sobre a vida de José e a transformação de sua família em uma nação estava prestes a acontecer, mas não sem a incerteza que permeava cada um deles. O mesmo Senhor que desde o princípio fez promessas a Abraão e Isaque ainda estava trabalhando nos detalhes de sua história. Assim, enquanto Jacó recebeu seus filhos, as correntes da dor estavam prestes a ser quebradas e um novo cântico de redenção surgiria. Mas um mistério profundo ainda pairava no ar. Estaria aquele encontro o suficiente para curar décadas de dor e divisão dentro da família? Ou haveria mais um teste de fé pela frente? O olhar de Benjamim encontrou o de José, e em meio à dor e à expectativa, uma nova etapa da jornada começou a se desenrolar. Algo grandioso e misterioso estava à espreita, e a mão de Deus se movia poderosamente nas entrelinhas da história familiar, trazendo à luz o plano soberano que tinha para toda a casa. Israel. Quando a sombra da porta se fechou atrás deles, a tensão aumentou visivelmente na atmosfera. Jacó, o patriarca cansado pelo sofrimento, olhou para seus filhos com um misto de amor e questionamento. Ele sentia uma vida pulsando dentro dele ao ver seus filhos, mas perguntas sem resposta o assolavam. Como poderiam aqueles que lhe causaram tanta dor se apresentarem de novo diante dele? O silêncio foi quebrado por Judá, que, trêmulo, deu um passo à frente. Pai, temos algo de imensamente importante para lhe contar, começou, a voz falhando como um fio tênue. José, que você acreditou estar morto, está vivo. Ele é, de fato, o governante do Egito. As palavras saíram como um desabafo que soou tanto como um anúncio de esperança quanto um eco de confusão por parte dos presentes. A expressão de Jacó mudou rapidamente à medida que a incredulidade inundava seu ser. Seus olhos, injetados de dor e saudade, buscavam a verdade. É verdade? É José mesmo? Como pode ser? Ele desejava crer, mas o passado provou ser um veneno amargo que o tornava hesitante. Benjamim, o irmão mais novo, então se aproximou do pai. Seu coração palpitava com um misto de amor e preocupação. Pai, José me pediu para lhe dizer que sempre amou você e que ele nunca se esqueceu de nós, disse ele, com a voz firme, mas o tremor da emoção dando um colorido melancólico às suas palavras. Estamos aqui para trazer alimento e, mais importante, para restaurar a nossa família. Restaurar nossa família? Jacó murmurou, perdido em lembranças de um tempo mais simples. A dor me fez duvidar das promessas de Deus. Para onde ele nos leva a esta altura? O olhar de José, observando aquela cena, se encheu de esperança. Ele sabia que aquele momento era crucial não apenas para sua família, mas para o futuro da nação que emergiria deles. Pai, Deus tem um plano que vai além do que podemos ver. Ele nos prepara para um futuro em que seremos uma grande nação, a nação de Israel. A fração de um instante passou e imediatamente Jacó caiu em prantos, suprimindo um grito de alegria e desespero. Ele percorreu com os dedos seu próprio coração, sentindo as feridas ainda abertas, mas a promessa de Deus atuava como um bálsamo curador. José, meu filho, gritou, e ao vê-lo na plenitude de sua vida e poder, o velho patriarca desabou em lágrimas. Enquanto Jacó e José se abraçavam, a cena era acompanhada por uma emoção profunda, como se o céu e a terra ressoassem em uníssono. A casa que havia sido palco de traição, agora se tornava um altar de reconciliação. Mas no fundo do coração de Benjamim, um peso permanecia. Ele não conseguia afastar a sensação de que um novo desafio estaria à espreita, uma prova que testaria a fé deles mais uma vez. Naquela noite, enquanto os filhos de Jacó se reuniam à mesa, celebrando a provisão de Deus, uma nuvem de incerteza pairava sobre Benjamim.
Ele sentia que relevantes revelações ainda estavam por vir. Levantou-se e caminhou para fora da casa para contemplar as estrelas. O céu claro parecia falar com ele, e um pensamento inquietante lhe ocorreu. A história de nosso povo está apenas começando. Então, enquanto olhava para o vasto firmamento, a voz suave do Senhor ecoou em seu espírito. Eu tenho um propósito, Benjamim. Enquanto os homens podem falhar, minha intenção nunca se desvanece. Prepare-se, pois virão tempos difíceis, mas a glória do Senhor será revelada. Brotou em seu coração uma expectativa renovada pelas promessas divinas. Haveria mais revelações a serem feitas, mais transformações a ocorrer. Uma nova jornada aguardava aqueles filhos de Israel, e a história que se desdobraria testaria cada fibra de sua fé. E a redenção era uma luz que brilhava firme no horizonte. Enquanto a noite envolvia o Egito em seu manto suave, a casa de Jacó se tornava inquieta. O reencontro de José e seu pai havia tocado as feridas mais profundas, mas no coração de Benjamim um eco de preocupação ressoava. Ele sentiu que o milagre da reconciliação era apenas o primeiro passo de um propósito muito maior que estava prestes a se revelar. No dia seguinte, ao se reunir com os irmãos de José, a atmosfera estava carregada de emoção e expectativa. O aroma das comidas estava no ar, mas o que o coração de Benjamim ansiava era entender qual o futuro que Deus tinha para eles. Após o banquete, enquanto os irmãos conversavam animadamente, ele se aproximou de José em privado, buscando discernimento. "Irmão", começou Benjamim, sua voz revelando a ansiedade acumulada. "O reencontro foi uma bênção, mas sinto que nossas vidas jamais voltarão a ser como eram. O Senhor tem algo ainda maior para nós, não tem?" Ele fitou José à espera de uma confirmação. José, percebendo o peso das palavras de Benjamim, assentiu. "Sim, há mais por vir. O que o Senhor tem preparado para nós é além do que imaginamos, mas necessitamos estar prontos. A terra de Canaã enfrentará desafios e nós deveremos ser a luz." Suas palavras eram firmes, mas havia um misto de preocupação em seu olhar. À medida que os dias avançavam, o estado do Egito se tornava cada vez mais crítico. A fome havia se espalhado como um manto sombrio, engolindo não apenas seus vizinhos, mas também a terra natal de Jacó. José, ciente da precariedade da situação, convocou uma reunião com seus irmãos. "Preparar-nos para o que está por vir é essencial. Não teremos alimento suficiente se não agirmos rapidamente", disse ele, seu tom inconfundível de urgência. Os irmãos, absorvendo a seriedade da situação, concordaram em unir forças. "Devemos retornar a Canaã e trazer nosso pai e toda a nossa casa. Ele deverá saber que agora temos não apenas a comida, mas também um lar para todos", sugeriu Judá, seu semblante determinado. Benjamim, participando das deliberações, sentiu que a medida era correta, mas também temia a resposta de Jacó. "E se ele? E se? Não confiar que José está vivo e nos aguarda?" questionou, sua voz tremendo com a gravidade da responsabilidade que tinham sobre os ombros. "No Senhor teremos força", respondeu José, colocando uma mão na shoulder de Benjamim. "Ele nos acompanha em cada passo." A decisão foi tomada. Os irmãos partiram em direção a Canaã, determinados a informar Jacó sobre a vida de José e a necessidade deles de se reunirem como uma família unida. À medida que se aproximavam de casa, o velho patriarca estava sentado sobre uma árvore, a tristeza e as memórias dos filhos perdidos ainda o cercando. O coração de Benjamim pulsava de forma rápida e a pressão crescente de revelar a boa nova fazia-o hesitar. "Pai!" gritou Judá, atraindo a atenção de Jacó, que levantou os olhos lentamente em expectativa. "Estamos de volta e temos muito a contar." A tensão estava palpável enquanto eles delineavam os eventos que culminaram em sua jornada ao Egito. O irmão que haviam traído, aquele que parecia perdido no tempo, agora era um governante. "José está vivo, pai", disse Judá, e ao pronunciar o nome, a sala se encheu de um silêncio carregado de emoção. A incredulidade se misturava à esperança que ainda restava nas profundezas do coração de Jacó. "Como poderia ser verdade?", Jacó murmurou, suas mãos tremendo ao segurar a própria roupa.
Ele buscava compreensão em meio a uma dor familiar que nunca havia desaparecido. Benjamim, reunindo coragem, tomou a palavra. Pai, ele nos enviou de volta com alimentos e deseja que voltemos com você. Deus não nos abandonou, ele tem um plano para nós. Naqueles momentos cruciais, Jacó começou a baixar a guarda, reacendendo esperanças há muito mortas. Mas mesmo assim, o peso do passado permanecia. Estamos prontos para partir, disse ele finalmente, sua voz mostrando fragilidade. Contem-me mais, meus filhos. Benjamim observou enquanto seus irmãos narravam os acontecimentos no Egito, e cada palavra de apoio ajudava a restaurar o vínculo quebrado entre o pai e seus filhos. Com momentos de hesitação, sorrisos e lágrimas que se formavam, um milagre de cura começou a brotar entre eles. Mas, à medida que a conversa fluía, uma presença inquietante invadia o ambiente. Algo estava prestes a acontecer. Um desafio ainda maior estava à espreita, testando a estrutura recém-restaurada da família. Uma voz ressoava no espírito de Benjamim, um eco impregnado de temor. O que mais o Senhor revelará em meio à devastação? No fundo de seu ser, Benjamim tinha a compreensão de que a jornada para a terra prometida não estaria isenta de provações. Ele sabia que o Senhor estava se preparando para um movimento que moldaria não só a vida deles, mas de toda a nação de Israel. A expectativa aumentava, um mistério divino pairava no ar, enquanto estavam à beira de algo profundo e transformador que ecoaria por gerações. E assim, sob a luz do amanhecer, eles se preparavam para partir de volta ao Egito, carregando promessas e a incerteza da jornada que ainda estava por vir. O que o Altíssimo tinha para eles ainda não estava claro, mas uma coisa era certa: a mão de Deus operava em meio ao caos, prometendo glorificar sua aliança e manifestar sua grandeza através de um povo restaurado. O que mais o Senhor reservava para Benjamim e seus irmãos? A resposta estava prestes a ser desvelada, enquanto a saga de sua história continuava a se desenrolar sob os céus.